portal do culto matutino terapêutico, tá? Esse portal a gente junta todo o conteúdo, ou muito do conteúdo que a gente tem apresentado aqui nos nossos cultos matutinos e outros conteúdos desde o início, né? Então, para chegar a ele, nós temos então os links na descrição do nosso culto, tá bom? Tem aí a descrição. E que mais? E sim, para ir às páginas desse conteúdo, desse portal, temos aqui nesse ladinho aqui, ó, esquerdo, lá em cima, clicando, nós temos um menu mais simples, né? A respeito de todas as páginas do portal. Aqui na parte inferior, nós temos então, nós temos aqui, olha, esse mapa com todas as páginas, de uma maneira que a gente vê que página está ligada, interligada com outra e assim por diante. Então está aqui. Nós temos alguns endereços, hoje é dia 22, então a gente vem aqui para o 22, aqui, ó. Tá vendo? 22, está aqui o 22. Esse 22 é onde estão alguns temas que a gente vai chamar a atenção. Tem muitos temas, mas aqui a gente só tem dois. Um é falando sobre o informe-se. Né? Vamos lá, que aí a gente comenta um pouquinho sobre ele. Primeiro a gente clica aqui, olha, pode clicar em informe-se. Aí clicando a gente vai para a página e aqui no informe-se é uma preocupação que nós temos de exatamente isso que está escrito aqui, ó. Saia da bolha pseudo-cristã ignorante. Aí diz assim, estude, pesquise, questione. Paulo foi mais útil que os apóstolos, porque fez tudo isso. Não deixe líderes cegos lhe guiarem cegamente sobre Deus e a vontade dele para com você e todas as demais pessoas. Tá? Então, informe-se, pesquise. Hoje está tão fácil, né? É só clicar aí no celular que você tem na mão, você vai longe, você vai conhecer coisas que às vezes nem seus pastores ficaram sabendo, nem seus líderes espirituais ficaram sabendo, porque não querem conhecer melhor a verdade. Então a gente colocou aqui alguns conteúdos, né? Aqui é só uma página inicial. A partir de amanhã a gente vai ver vários desses conteúdos que a gente tem disponibilizado para que as pessoas conheçam melhor a respeito desses temas que ajudam muito a gente a sair da bolha, né? Da bolha pseudo-cristã ignorante. Tá bom? Então tá aqui, é só um início, o objetivo é exatamente esse. Aí, na sequência, olha, tem aqui também sobre básico. Esse básico é o que é que a teologia tem de básica para que a gente possa ter uma noção rápida, tá? Olha, é interessante na teologia o seguinte, tudo que você compreende facilmente, isso é o propósito de Deus. Tudo que é complicado é porque você está pegando princípios errados. Se alguma coisa dentro do contexto da Bíblia, não digamos, é difícil de você entender, é porque você está pegando princípios errados. A Bíblia existe para ser a coisa mais simples do mundo, que sirva tanto para você quanto para uma criança. O propósito de Deus não é complicar, é facilitar para que todo mundo tenha acesso à verdade. E o Espírito Santo ajudando nisso, é claro. Tá bom? Quem complicou, por exemplo, o livro de Apocalipse, quem complicou? Os homens, não foi Deus. Né? O livro em si tem um estilo complicado, mas qual é o interesse? Todo mundo sabe ali o quê? Que existe o mal e que existe o bem. E que o mal sempre vai estar vencendo, até o dia que o bem vença o mal. Pronto, é só isso. Não é simples? E como é isso aí? É Deus na vida das pessoas. Só isso. Não precisa mais do que, porque eu preciso saber quando é que Jesus vai voltar. Jesus disse, olha,
Só é da Bíblia, só é palavra de Deus o que Jesus disse. Tudo que for coerente com Jesus. E Jesus disse, ninguém sabe. Pronto. Quando é que ele vai voltar? Ninguém sabe. Pronto. Acabou. Não precisa ficar pesquisando, procurando. Isso é tolice. Não é essa a vontade de Deus para a gente. Ficar analisando, porque ali é o sinal, ali é o... Não se preocupe. Se você estiver pronto para morrer hoje, você vai estar pronto para a volta de Jesus. Pronto, acabou, encerrou o assunto. Isso não é preocupação nossa. Mas acontece que tem muitos líderes que precisam criar, não é, essa coisa misteriosa para que todo mundo fique de olho nele, atento ao que ele está dizendo. É coisa de vaidade humana, não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Entendeu? Quem nos guia realmente é o Espírito Santo. Homens são falhos, homens erram, homens não têm, né, clareza, tá bom? O importante é o Espírito que atua na vida da gente. Aqui nesse material, nesse conteúdo, o básico, então nós temos aqui, olha, veja só, aqui está falando sobre a revelação, é muito interessante essa palavra aqui sobre a revelação, tá bom? Muito interessante. Por exemplo, deixa eu só dar uma palhinha. Aqui temos duas imagens, né? Deixa eu falar aqui da primeira. Como é que eu faço? Deixa eu ver se dá para ampliar aqui. Não dá. Muito bem. Aqui tem duas pessoas, cada um num ponto de vista. E aí tem um 9 no meio. Tá vendo? 9 ou um 6. Não tem no meio um número? Muito bem. Quem é que está certo? É o que fala que esse número é um 9 ou quem está certo é quem fala que o número é um 6? Quem é que está certo? Olha que coisa interessante. Os dois estão mesmo sendo diferentes. Por quê? O número não é o mesmo? É, mas os pontos de vistas são diferentes. A revelação é a mesma coisa. Deus se revelou ao ser humano desde Adão. Não foi com Moisés, não. Desde Adão, Deus tem se revelado a todo ser humano. Todo ser humano. E por que há tanta diferença? Porque são pessoas em pontos de vistas diferentes. O que é interessante nisso? Tem muita coisa que eles dois coincidem. Esses dois aí. Muita coisa. Entendeu? Estão diante de um número, estão diante de uma unidade, não sei se é assim que eu poderia me expressar, estão diante de uma escrita. Eles concordam com a maioria, eles concordam, como é que eu posso dizer? Eles têm muito mais convergências no que estão vendo do que divergências. A divergência aí é somente se é 6 ou 9. Mas eles concordam em muitas outras coisas. Então, a mesma coisa somos nós. Todas as religiões é resultado da revelação, né, da maneira como as pessoas viram e veem a revelação de Deus. Então, os cristãos afirmam com unhas e dentes que é 6. E outros dizem que é 9. E aí? Mas nós temos Jesus. Ué, temos? Sozinhos? Ninguém mais tem? Só nós? Se nós temos Jesus, por que nós somos tão ruins no mundo? Por que a gente é tão prejudicial ao mundo? Por que a gente já matou mais gente do que qualquer outra coisa no mundo? Como é esse ter Jesus? Como é isso? Entendeu? Então, é muito interessante as comparações que são feitas aqui para falar sobre revelação de Deus. Tá? Depois aqui também fala sobre a graça e a salvação. Também muito interessante. Depois tem aqui, olha, cadê? Jesus é a salvação em todos os tempos. Pronto. As origens, né? Então aqui ele vai falar sobre as várias teologias na história, né, o que foi surgindo e que cada um ia dizendo que era a sua verdade, as outras verdades eram falsas, não eram corretas, aquela que estava sendo apresentada que é ideal, essa coisa humana, né,
maligna que a gente tem de achar que somente o nosso é que é bom, o nosso é que é correto e o dos outros não presta, o dos outros não vale nada. Essa coisa diabólica que a gente faz tanta questão de segurar com unhas e dentes. Tá bom? Então, é muito interessante essa página, né, falando sobre, né, o básico, o que a gente tem que ter do básico para a gente compreender Deus e a vontade dele. Tá bom? Então, essas são as duas coisas que temos aqui para o dia 22, não é isso? 22. Amanhã a gente vai falar então sobre outros aspectos aqui, ó, antropologia, Bíblia e etc, etc. Tá bom? Muito bem. Diante disso, aí eu coloco aqui essa marca para dizer que estamos no final do nosso culto e que a gente vai estar em oração para que hoje seja um dia abençoador para você e que você seja uma bênção nas mãos de Deus para ser a luz e o sal que Ele quer que você seja, onde quer que você passe. Tá bom? E amanhã, com fé em Deus, a gente vai estar de volta. Deixa eu ligar aqui a musiquinha e a gente se despede. Então, até mais. Deus continue abençoando e usando você.